E aí, meninos, agora a aula de número 11, continuando a falar sobre conjuntos numéricos. A gente já viu o que são conjuntos, né? E os conjuntos numéricos têm esses nomes aqui: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e imaginários. A gente não vai ver isso tudo, isso aqui, em algum momento da vida de vocês vão estudar, mas o que a gente vai se ater aos naturais que a gente já conhece e os racionais, que é o que a gente vai passar a trabalhar agora, ok? Toda aquela teoria de conjuntos era só para falar sobre isso aqui, os conjuntos numéricos. Olha, a gente está acostumado a trabalhar com números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, alguém já perguntou o que tem antes do zero? Tem números inteiros. Agora, o conjunto dos números inteiros é maior que o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros vai de menos infinito, né? Vai menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E aí fica igual ao conjunto dos números naturais, ok? E o conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto dos números racionais, que é o que a gente vai estudar. E os números racionais estão contidos dentro dos números reais, mas isso aí já é outra história, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre os números inteiros, o que eles são. Eles são a junção dos números naturais, que estão contidos dentro dos inteiros, e os números negativos também, olha. Então, tá vindo lá do infinito, vai menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E aí segue como se fossem números naturais. E os números inteiros, eles são chamados assim porque eles não têm vírgula, ok? Eles são números que se contam de 1 em 1, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Eles são números inteiros. Quando que eles são usados? Olha uma coisa aqui que a gente costuma falar bastante. Na verdade não, porque aqui no Brasil as temperaturas são por volta de 30 graus, mas pode ser que numa região polar a temperatura do local é de menos 10 graus Celsius. Quer dizer que ela é 10 graus Celsius a menos do que 0 graus. Ok? A gente não vai entrar muito nisso não. Olha uma conta aqui que a gente sempre fez e que falavam que não existia. 4 menos 7. Quanto que é 4 menos 7? Não tem como tirar 7 de 4. Tem. No conjunto dos números inteiros tem. Você tirar 7 de 4, você vai tirar os 4, vai ficar 0 e vai ficar devendo 3. Ok? Então, menos 3 aqui. Mas vamos falar então dos números racionais. Que os números inteiros e naturais estão contidos dentro dos números racionais, ok? O número racional, ele vai lá do menor número, menos infinito, ele passa pelo zero e vai para o mais infinito, ok? Por que eu não listei os números aqui? Porque é o seguinte, os números naturais, eles têm vírgula. Então, eles podem ter quantas vírgulas for necessário, ok? Então eu te pergunto, quantos números existe entre 1 e 2? Aí você vai responder para mim: professor, não tem nenhum, entre 1 e 2 não tem nenhum número no meio deles. Tem. Nos números naturais, realmente não tem. Agora, nos números racionais, tem. Tem 1,1, tem 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 7, 8, 9, até o 2, ok? Mas aí dá para fazer 1,11, 1,111, 1,1011. Dá para fazer quantas casas forem necessárias. Então, não tem como você saber qual que é o número que vem depois de algum número racional. Porque depois do zero, pode vir o 0,00000, um monte de 0, 1. Aí depois tem o 0,00002. Entendeu? Então, cada número, entre dois números reais quaisquer, existe sempre uma infinidade de números. No caso, os números racionais, né? Entre dois números racionais quaisquer, existe sempre infinitos números. Ok?
justamente porque eles podem ter muitas casas decimais. Mas então o que são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Você consegue escrever um número em forma de fração? Consigo. Então esse número é racional. Ah, mas ele é negativo. Não importa, ele é racional. Ah, mas ele é positivo. Não importa, ele é racional. Ah, mas ele é zero. Eu consigo escrever em forma de fração? Consigo. Então ele é racional, ok? E o que é uma fração? Ok? Fração nada mais é muito simples do que uma divisão. Então, quando eu falo 3/4, que é essa fração aqui, isso aqui é a mesma coisa de eu pegar o 3 e dividir por 4. Eu não coloquei o resultado aqui porque eu vou ensinar depois para vocês como que vocês vão fazer isso. Não é difícil, tá bom? Não é difícil. Mas cenas dos próximos capítulos. Ah, mas esse outro número aqui, ó. 4/2. Isso aqui é a mesma coisa que 4 dividido por 2. E essa conta a gente sabe fazer. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4. O resto fica 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2, que é o resultado daqui. Então, 4/2 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. E o resultado disso dá 2. Ok? E é por isso que a gente pode dizer, o 2 é um número racional? Ele não está escrito em fração. Não está. Mas ele vale a mesma coisa que isso aqui. E se eu quiser dividir isso aqui por 1, eu posso também. Eu posso colocar 2/1. Ok? Então, os números inteiros também são racionais. Então, falando sobre como que a fração aparece, ela sempre tem um numerador, que é o número que fica em cima dessa barrinha, que é o numerador. E o denominador é a parte que fica embaixo. Portanto, o numerador é quem será dividido. Então, o 3 vai ser dividido pelo 4. E o denominador é quem divide. Então, o 3 vai ser dividido, a gente pode colocar igual aquela cadeirinha, por 4, ok? E aí o denominador, o 4, vai ser quem vai dividir o 3. Qualquer dúvida, a gente conversa na aula, tá bom? Vou colocar esse vídeo no YouTube e a gente continua vendo depois como fazer operações com fração, como trabalhar com números decimais e tudo mais, tá bom? Abraço, gente. Até mais. Tchau.